Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e estamos fazendo memória, celebrando a vida e a história de São Jorge. E vamos começar o nosso dia assim hoje. Jorge sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. É isso aí, Racionais MC. Pra quem não sabe, eu sou um dos, vamos dizer assim, um dos cristãos que escuta Racionais MC. Lembrando a todos e a todas que hoje, dia 23 de abril, hoje nós celebramos São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, feriadão. Nós estamos vivendo um feriado no Rio de Janeiro desde Sexta-feira da Paixão. E para quem é servidor público, né, de quinta-feira santa até hoje. É uma semana de férias. Hoje o Evangelho é Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, é a passagem dos discípulos de Emaús, que traz para nós aí, vamos dizer assim, um momento de encontro. Aqueles dois discípulos que foram para a Romaria em Jerusalém, também para celebrar a Páscoa com Jesus, e voltando para casa já frustrados. E às vezes acontece com a gente isso, né? E voltamos frustrados pelo nosso fracasso ou por não ter tido aquilo que nós queríamos. Mas hoje também nós celebramos São Jorge, que no sincretismo religioso é Ogum, para quem é de religião de matriz africana, lembrando que são dois seres diferentes que viveram histórias e tempo diferente. Jorge da Capadócia, soldado oficial romano, lanceiro, que viveu né, no século III e teve a sua perseguição aí porque era cristão. O orixá, Ogum, eu não sou praticante, nem tenho tanto conhecimento de religião de matriz africana, é considerado uma força da natureza que, vamos dizer assim, que representa resistência. Então são seres diferentes, em lugares diferentes, que nós devemos ter essa consciência. Quem pratica a religião de matriz africana, aqueles que estudam, que são conhecedores, inclusive trabalham já para remover as imagens católicas de dentro do panteão, dentro do espaço sagrado, do altar sagrado, dos templos, né, de religião de cultura africana. Para quem é católico, tem que ter consciência que ser como São Jorge é dar a vida, não é só andar aí de fuzil, de pistola, porque muitos não devotam São Jorge porque ele andava com a lança, né? Era lanceiro. Não, mas andar armado. Ser devoto São Jorge é estar disposto a entregar a vida pelo Evangelho. Aí é o desafio maior, né? Lembrando a todos que ontem o cidadão lá, né, não quis assumir o Ministério das Comunicações. A gente tem que ler, né, o que está por trás, né? O ministro do Ministério da Comunicação, que foi deixado pelo Juscelino Filho, que foi denunciado sob acusação de desvios de emendas parlamentares antes de ele ser ministro do Lula. Lembrando que o Ministério da Comunicação está na mão do União Brasil. União Brasil é o mesmo partido de Sérgio Moro, é isso mesmo, o Sérgio Moro que tanto fala aí, contra o governo, o partido dele tem um ministério no governo Lula. E o Pedro Lucas, lá do Maranhão, que foi indicado para o cargo, porque é líder do governo, inclusive indicado pelo Hugo Mota, não é isso? E ele recusou, disse que não, que ele na Câmara ele vai ser mais útil para o presidente Lula do que no Ministério. Eu falava ontem com um amigo que se fosse no tempo, né, do MDB, o MDB não perde uma. Se tiver chance, o MDB está no Ministério, não interessa qual. Mas parece que o União Brasil tem um outro entendimento, e também o Pedro Lucas, né, de repente ele não quer ser ministro porque ele viu que não tem competência. Apesar que depois de certos ministros do governo Bolsonaro, nem vou comentar mais nada. E falando nesse embusteiro, que deu entrevista esses dias aí para um canal aí, não lembro qual agora, graças a Deus, ele, quando citou a nota de
que não foi ele que escreveu, é claro, sobre a morte de Papa Francisco, ele é tão embusteiro que ele não teve coragem de escrever o nome do Papa. Repare bem a nota do Jair Mentiga Bolsonaro. Ele só foi assim muito técnico. Ele não, alguém que escreveu para ele. Muito técnico. Ele não teve coragem de colocar o nome de Francisco no documento, no Twitter que ele fez, né? E aí, dando entrevista, ele fez uns comentários assim meio assim tendencioso em relação ao Papa. Ele deu entrevista e detalhe, ele faz questão de dar entrevista todo entubado, todo aberto, todo cortado, com aquelas marcas. Gente, privacidade, a gente aprende isso na área de saúde. O paciente, ele tem direito à privacidade. E, certamente, o próprio Papa Francisco, mesmo enfermo, quando esteve em público, ele sempre não podia botar a túnica, não podia botar a batina, né, a batida branca, mas ele sempre botou alguma coisa tampando o corpo dele. O Lula, quando teve também internado, também fez questão também de sempre andar, né, sem expor o fato. Quando fez a cirurgia agora da queda que ele caiu no banheiro, ele usava um chapéuzinho para poder esconder, né, o local da cirurgia. Mas deixa quieto, o cara quer se expor, fazer o quê? Lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículo 3 ao 35, antes de falar nisso, ontem também o STF decidiu para indiciar, né, como réus, mais 6 pessoas. Então tem os 7 que foram lá com o Jair Mentiga Bolsonaro, mais os 6, total 13. Já temos aí, né, 12 discípulos, falso apóstolo e o falso Messias, pronto, incluindo aí Judas Iscariote na versão deles, que é o Mauro Cid. Bom, deixa essa reflexão para vocês. O evangelho de hoje está corrido, o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, apresenta alguns aspectos que nós podemos citar. Primeiro, a questão da interação social. Os discípulos voltavam da caminhada lá em Jerusalém. Segundo, você percebe grupos sociais distintos. Eles voltavam para Emaús. E terceiro, ali havia uma crise de liderança. Eles viviam chagados pela passagem do mestre. E também ali há a questão da comunicação. Jesus se comunica com eles. Às vezes nós estamos chagados, marcados e voltamos arrasados e não percebemos que Deus vem estar conosco para nos consolar. E ainda tem a questão do status de mudança social. Ou seja, os discípulos viram que aquele forasteiro não tinha para onde ir. E eles convidam, fica conosco. Como que se Deus nos abandonasse em algum momento. E ainda tem a questão da identidade dos discípulos, da onde eles eram. Esses eram de Emaús. E aí você vê que durante o ritual simbólico, que é o ritual simbólico do partir do pão, que depois vai se tornar ritual real da presença do Cristo, Jesus se faz presente. E a gente ainda olha na Cristologia, essa passagem, ela destaca a identidade de Jesus como o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Senhor ressuscitado, que talvez nós não queremos às vezes aceitar. E a ressurreição é algo possível, porque eles falam aqui, as mulheres disseram que viram, mas sabe como é que é mulher, né? E quando ele aparece, aí sim passam a acreditar. E aí Jesus demonstra claramente que as escrituras apontam para ele. Bom, eu vou parar por aqui, horário muito corrido. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis ao seu amor. E eu quero que você continue aí, se você é cristão, vá à missa de São Jorge. Se você é praticante de religião de matriz africana, não deixe também de rezar na sua religião para o bem do mundo, pela nossa realidade. Deus nos ajude. Para aqueles que são de religião mestrada, sincretismo religioso, salve Jorge. Para quem é católico, que São Jorge rogue por nós. E para quem é de religião de matriz africana, Ogunhê! Vamos nós! Eu sou Daniel Nonato. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem.